Fala, galera. Vamos embora para o próximo, né? Simulado 4, Heavy Show Enem. Primeira foi a questão que, inclusive, já tinha caído, né? Na prova passada, no simulado 3, que era uma questão de função do primeiro grau, S de V. Ele falava o seguinte: tem um vendedor, se ele não bater a meta, ele ganha 2.300. Então, esse é o valor fixo. E caso ele bata a meta e passe da meta, ele recebe 2% do que ultrapassou a meta. Ou seja, se ele vender 25 mil, ele ganha 2% da diferença entre o que ele vendeu e a meta. Então, seria 2%, 0,02, do que ele vendeu, menos a meta, que é 20 mil. Já fez questões desse tipo com parte de telefonia. Então, ficou 2.300 mais 0,02V menos 400, que dá 1.900 mais 0,02V, gabarito certo, letra B de bola, tá bom? Segunda questão, questão de função trigonométrica. Nari e Hugo estão jogando batalha naval em um campo de batalha não convencional, onde as coordenadas estão dispostas de acordo com um ciclo trigonométrico. Lembra que aqui é seno, né? O eixo Y é o seno sem sono e o eixo X é cosseno com sono. Na vez de Nari, só resta um submarino de Hugo para ser atingido, o qual está posicionado conforme a figura a seguir. Está aqui, ó. Está no terceiro quadrante. A gente sabe que no terceiro quadrante, o seno, aí vamos lembrar, o seno, ele é positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e no quarto. O cosseno, como referencial dele, é o eixo X, né? A gente toma como base o Y. Então, a direita vai estar positiva e a esquerda vai estar negativa. Então, perceba que tanto o seno quanto o cosseno são negativos no terceiro quadrante. Assim, em jogada, nós devemos formar a coordenada cosseno de alfa, seno de beta, e o tiro será dado no ponto correspondente. Para que em sua próxima jogada na área acerte o submarino, então os dois ângulos têm que estar no terceiro quadrante, que é entre 180 e 270, certo? Aí você vai perceber logo o seguinte: aqui está entre 180 e 270, não, aqui também não. Opa, vai sobrar poucos, hein? Aqui também não. E agora? E agora? Mas se bem que o seno pode estar no segundo, né? Vamos ver aqui, então. Vamos analisar. Bem, seguinte, aqui é o cosseno, né? Então, o cosseno, ele pode estar no segundo ou no terceiro quadrante, só que tem que dar menos no meio, né? Se a gente pegar, por exemplo, o cosseno de 60, ele que dá um meio. No segundo quadrante, vai ser o cosseno de 180 menos 60, que dá o cosseno de 120. E no terceiro quadrante, vai dar o cosseno de 180 mais 60, que dá 240. Esses seriam os valores onde o cosseno daria menos um meio. E você percebe que o único valor que pode representar bem seria a letra A letra C e a letra E. Então já corta esses três. E aí, para o seno, você já percebe o seguinte: como o seno deu negativo, ele tem que estar ou no terceiro ou no quarto quadrante. E esse ângulo aqui é do primeiro quadrante. O seno de 30 dá um meio. E esse aqui vai dar menos um meio, realmente. Então, o gabarito certo é a letra C de Cristo. Questão boa, interessante para você lembrarem de redução dos quadrantes, tá? Lembra o seguinte, que do segundo quadrante para o primeiro quadrante, o que é que faz? 180 menos x. Do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, você faz 180 mais x, ou x menos 180. E do quarto quadrante para o primeiro quadrante, o que é que você faz? 360 menos x, ok? Lembra disso. E lembra dos sinais. Terceiro, essa também já caiu no simuladinho 3, eu coloquei novamente para ver se vocês se ligaram. Toda vez que ele falar de máximo ou mínimo da função, ele tem que substituir o cosseno ou seno por 1 e por menos 1 e verificar qual dele vai dar o máximo, qual dele vai dar o mínimo. Aqui ele pergunta o horário que a maré vai ficar mais baixa. Então vamos lá. Eu faço assim, f de t é igual a 1,5 mais 1,4 vezes 1, que vai dar 2,9. E f de t é igual a 1,5 mais 1,4 vezes menos 1,
vai dar 0,1. Então, você percebe o seguinte, que a maré mais baixa dá quando o ângulo, dá quando o cosseno é menos 1. Então, você vai dizer que o cosseno de π vezes t sobre 6 vai dar menos 1. Para ficar mais fácil, a gente substitui o π por 180. Então, cosseno de 180 vezes t sobre 6 vai dar menos 1. E aí simplifica aqui, vai dar 30t. Você tem que ver qual é o ângulo que o cosseno dá menos 1. Você já sabe que é o cosseno de 180. Então, sabe que o que está dentro aqui do parênteses, que a gente chama de argumento, o 30 vezes t tem que dar quanto? 180. Aí você vai ver aqui, 180 dividido por 30 dá 6. Além disso, você percebe que a função ela se repete de 12 em 12 horas. Por quê? O período é dado por 2π sobre o módulo de m. M é o valor que acompanha a variável t, tá? Aqui, no caso, é π sobre 6. Fica 2π dividido por π sobre 6. Aí repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, que vai dar 12 horas. Então, o período da nossa função ocorre a cada 12 horas. Então, tipo, às 6 horas ocorreu, depois vai ocorrer 6 mais 12, depois 6 mais 12 mais 12 e assim sucessivamente. O gabarito certo é C de Cristo. Ok? Interessante questão. Quarto, um sapateiro produz por dia 8 pares de sapato, trabalhando 6 horas por dia. Para a encomenda de 40 pares, ele contratou um ajudante, com rendimento metade do seu. Então, aqui, ó, a gente tem um sapateiro que produz 8 pares de sapato, trabalhando 6 horas por dia. Para um encomenda de 20 pares de sapato, de 40 sapatos, são 20 pares de sapatos, ele contratou um pedreiro, um ajudante que é metade do seu. Então, tem 1,5, concorda? Aí, o número mínimo de dias necessários para que trabalhando também 6 horas por dia eles possam entregar. Então, vamos ver quanto tempo vai demorar, que a gente vai chamar de X. Para baixo. Então, se a gente tem mais trabalhadores, a gente precisa de menos tempo. É inversamente proporcional. Se a gente tem mais pares de sapato, a gente precisa de mais tempo. Então, é diretamente. Vai ficar assim, 6 sobre X é igual a 8 sobre 20 vezes 1,5 por 1. Bom, vai ficar 120 igual a 12x. E aí, x é igual a 120 por 12, que vai dar 10 horas. Então, o número mínimo de dias necessários, tipo, se cada vez eles trabalham 6 horas diárias, então, se você pega 10 e divide por 6, que vai dar 1, vai sobrar 4. Então, são 2 dias, né? Gabarito certo, letra A. Ok? Interessante a questão. Pedro possui um automóvel flex que funciona com álcool ou gasolina. Esse automóvel apresenta consumo médio de 1 litro de combustível a cada 12 quilômetros rodados. Certo. Em um determinado instante, o tanque do carro está com 24 litros, sendo 30% álcool e o restante gasolina. Então, vamos lá, tem 24 litros, 30%, 0,3 de 24, que dá 7,2 litros de álcool, e o restante de gasolina. 0,7 vezes 24, isso aqui vai dar 13,8, tá bom? Minto, 13 não, 16,8, perdão, de gasolina. Após percorrer uma distância de 84 quilômetros, Pedro abasteceu. Tá. Pedro abasteceu o carro completando o tanque de 50 litros. Então vamos lá. Ele roda mais, ó, 84 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar 7, não é isso? Então, restou 24 menos 7, 17 litros. E aí vai ter 30% de álcool, que vai dar 5,1 litros. E vai ter 70% de gasolina, que vai dar 11,9 litros de gasolina. É consumido na mesma proporção. Aí ele vai completar o tanque e ele quer que tenha 20% de álcool. Então, não é tão difícil, tá?
Por quê? Você concorda que se a gente pegar aqui, no tanque final, vai ter que ter 20% de álcool, não é isso? Álcool. Então a gente vai ter que fazer assim, ó. Saca isso, isso. Né? Ah, com mistura. Entendi. Já entendi. Então, tipo, isso aqui é o que tinha antes, e agora ele vai colocar 50 menos 17 litros, dá 33 litros. E aí eles vão ter 20% de álcool e 60% e 80% de gasolina. Então aqui vai ter 0,2 de 33, que dá 6,6 litros de álcool, e 0,8 de 33, que vai dar, deixa eu ver aqui, 0,8 vezes 33, 26,4 de gasolina. Bacana. Então você percebe que no final, quando a gente abastecer com essa mistura, a gente vai ter de álcool 5,1 mais 6,6 vai dar 11,7. E de gasolina você vai ter 11,9 mais 26,4, que vai dar 38,3. Se tu somar, vai dar exatamente 50. E para tu saber qual é o percentual de álcool, é só tu fazer, ó. Se 50 é 100%, 11,7 é Celsius. Pode colocar aqui, dividir por 2 e fica 23,4%. É o gabarito certo, a letra C. Questão boa, né? Questão que ela, tipo, vai dando muita informação, por exemplo, essa parte aqui a gente nem precisa fazer, porque depois ele ainda consome mais 7 litros, e aí essa parte, o cálculo começava aqui, depois você percebia que ele tinha que abastecer 33 litros, com um teor de gasolina e álcool diferente, e depois fazia individualmente. Questão boa, trabalhosa. Sexta, uma confeitaria foi contratada para fazer o bolo para o aniversário de 100 anos de uma escola. A pedido da diretora escolar, a parte superior do bolo será igual ao símbolo retangular da escola e terá 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Sabe-se que o retângulo em que o nome da escola está escrito é branco e que o restante do símbolo é cinza. Para confeitar o bolo, o confeiteiro usará fondant, que é uma cobertura de açúcar tingindo uma parte de cinza e deixando a outra parte em branco. Após cortar o fondant na área exata de cada cor, terá no bolo, ele aplicará o fondant sobre o bolo e depois escreverá o nome da escola, por cima do fondant branco. Tá. Desconsiderando a altura do fondant, que será aplicado no bolo, a área do bolo que o confeiteiro aplicará o fondant branco. Ó, você concorda que, tipo, se aqui é X, aqui é X também? Então aqui vai ser X, e aqui vai ser 60 menos 2x. E tu concorda que se aqui é, tudo isso é 30 e aqui é X, aqui vai ser 30 menos X? Isso é área de um retângulo, né? Então vai ficar assim. A área do retângulo, sei lá, área branca, 60 menos 2x, 30 menos x. Só que você vai perceber o seguinte, está tipo em função. E aí, beleza, está em função e você percebe o seguinte, que não tem essa resposta específica aqui. Qual é a nossa, então? Vamos ver se dá para colocar em evidência. Aqui não dá para colocar nada em evidência, mas aqui dá para colocar o 2. Vou fazer que é 2 vezes 60 dividido por 2 dá 30. Repito o sinal. E 2x dividido por 2 dá x. Olha que interessante. Quanto é 30 menos x vezes 30 menos x? 30 menos x ao quadrado, né? E aí o gabarito certo é letra B de bola. Ok? Questão interessante. Sétimo. André, Bruno e Carlos disputam um jogo lançando um dado honesto. André lança o dado e sai 1, 2 ou 3, ele ganha. Se ele não ganhar, Bruno lança o dado e sai 4 ou 5, ele ganha. Se nenhum dos dois ganhar, Carlos é o vencedor. Qual a probabilidade de Carlos ganhar? Para Carlos ganhar, a gente tem que ter André perdendo, André perder e, ou seja, multiplica Bruno perder. É isso. Então, se a chance de André ganhar é tirar 1, 2 ou 3, a dele perder é tirar 4, 5 ou 6. Então, 3 sobre 6. E se a chance de Bruno ganhar é tirando 4 ou 5, se ele tirar 1, 2, 3 ou 6, ele perde. Então, 4 sextos.
E aí, isso aqui vai dar 12 sobre 36, que dá 1/3. Gabarito certo, letra C. Top, hein? Top. Muita gente achou que era 1/6, porque, tipo, se ele tirar 1, 2 ou 3, ele ganha. Se eu tirar 4 ou 5, ele ganha. Então, para o Carlos ganhar, ele tem que tirar 6. Não, não é isso. Para Carlos ganhar, Bruno tem que perder e André também tem que perder, tá certo? André primeiro e depois Bruno. Oitavo, Herbert, matemático fanático pelo esporte arco e flecha, fez um levantamento estatístico do número de acertos no alvo de equipamento formado pelos atletas Bruno e César. Durante a competição, a probabilidade de Bruno e César acertarem são, respectivamente, 70 e 50. Então, a probabilidade de Bruno acertar é 0,7. A probabilidade de Bruno errar é 0,3. A probabilidade de César acertar é 0,5. E a probabilidade de César errar é 0,5. Quer dizer assim, se os atletas vão participar da competição dia 6 de fevereiro, a data não importa nada, tá? Qual a probabilidade de nenhum deles acertar no alvo? Então, a probabilidade de Bruno errar e a probabilidade de César errar também. E vai ficar assim, 0,7, opa, 0,3 vezes 0,5, que dá 0,15 ou 15%. Letra C. Isso é de Cristo. Interessante, né? Nona. Numa aula de matemática, o professor pediu que seus alunos construíssem argumentos envolvendo conhecimento sobre probabilidade a partir do seguinte enunciado. Um saco contém fichas idênticas, mas com cores diferentes. Vermelhas são 2, verdes são 4, amarelas são 6 e pretas são 3. No total, a gente tem 15, sei lá, é bolinha? Não, fichinhas. Foram apresentados 3 argumentos. Mariana falou que se uma ficha fosse retirada da casa, a probabilidade dela ser preta seria de 1/3. Bom, vamos lá. 3 sobre 15 vai dar quanto? 1/5. Então não é 1/3, é 1/5, tá falso. Antônio afirmou que se for retiradas 2 fichas do saco ao acaso, a probabilidade de serem vermelhas ou verdes seria de 4 15avos. Então, primeiro vamos pegar vermelho e verde junto. Para retirar a primeira, você concorda que é 6 sobre 15. E para retirar a segunda seria 5 sobre 14. Faz sentido isso? Sim. Aí vê se não faz sentido. Corta 5 com 15 dá 3. 6 com 3 dá 2. 2 com 14 dá 1/7. Tá dando 4 15avos. Então já é falso, né? Já é falso. Letra A, terceira. Bruno disse que caso seja retirado 3 fichas ao caso, uma a uma, sem reposição, a probabilidade de sair uma amarela, uma verde e uma vermelha nessa ordem será de 48 sobre 225. Primeiro, uma amarela, quanto é a chance? 6 sobre 15. Depois, uma verde, 4 sobre 14, porque a gente está diminuindo o espaço amostral porque é sem reposição. E depois, uma vermelha, 2 sobre 13. Não é isso? Passa. Vamos simplificar, né? Dá para cortar 6 com 15 por 3. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 5. Aí por 2, aqui dá 7, né? Então, você concorda que vai ficar 8. E aqui vai ficar 35 vezes 13. Dá 455. E aqui ele está dizendo que é 48 sobre 225. Falso também. Então, as três são falsas, gente. Letra E é a resposta. Ok. Décima. Em certo hospital, o corpo clínico da pediatria é composto por 10 profissionais, 4 dos quais são capacitados. Então, você tem 10 profissionais, 4 são capacitados, 6 não capacitados. Uma comissão deve ser formada escolhendo 3 profissionais, de tal maneira que pelo menos um deles tenha a capacitação mencionada. Então, condicionou o problema, o que eu quero é o total menos o que eu não quero. Faz logo o total. Eu tenho 10 médicos e vou escolher 3. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. 3 vezes 2 vezes 1. 9 com 3 dá 3. 8 com 2 dá 4. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 10 dá 120. Agora vamos fazer o que a gente não quer. A gente não quer que quando a gente escolher a equipe só tenham profissionais não capacitados.
A gente faz combinação de 6 em 3. Dá 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai dar 20. Então, o que eu quero é 120 menos 20, que dá quanto? 100. Letra C. Isso é de Cristo. No Brasil, o índice de pessoas com diabetes mellitus cresceu. Em 2005, eram 5%, e em 2015, subiu para 7%. Supondo que a taxa de crescimento no período de 2005 a 2015 tenha sido constante ano a ano, então a expressão que fornece o percentual Y de diabéticos para cada ano. Você percebe o seguinte, então, ele fala, quando x igual a 2005, o Y vale 5. E quando x é 2015, o Y vale 7. Fechou? Então dá para calcular a taxa de variação. Lembra que é delta Y sobre delta X? Vou fazer assim, ó, 7 menos 5, 2015 menos 2005. E vai dar 2 sobre 10, que dá 1 sobre 5. Então, a minha função já vai ficar assim, ó, 1 sobre 5x mais b. E aí, para achar o valor de b, é só substituir um desses dois pontos. Vou substituir esse primeiro, tá? Quando x igual a 2005, y igual a 5. Então, vai ficar 5 é igual a 1 quinto de 2005 mais b. Vai ficar 5 é igual a 401 mais b. B igual a 5 menos 401. Vai dar menos 396. Então, a nossa função ficou 1 quinto de x menos 396. Gabarito certo, letra D de Deus. Boa questão. Ó, apareceu que tenha sido constante ano a ano, a taxa de crescimento constante ano a ano. Bom demais, já sabe que é uma função do primeiro grau. E a 12ª, uma questão de diagrama de árvores. Um teste para tuberculose foi aplicado a 1.000 pessoas. 10% das quais têm tuberculose. Então, de 1.000 pessoas, você tem aquelas que têm tuberculose, que são 100, e sem tuberculose, que são 900. Para quem tem tuberculose, o teste indicou tuberculose em 85%. Então, positivo deu 85%, deu negativo em 5%, e deu inconclusivo no restante, que é 10. 100 menos 85 menos 5 dá 10, tá? Para aqueles que não têm tuberculose, o teste deu positivo em 7%. 7% de 900 dá 63. Deu negativo em 85%. 85% de 90 vai dar 765. Certo? De 900, perdão. E o restante vai dar inconclusivo. Aí você faz 900 menos 765 menos 63. Vai dar... Cadê? 72. Pronto. Montou o diagrama de árvores, agora vamos para a pergunta. Se uma dessas pessoas é selecionada ao caso, qual a probabilidade de não ter tuberculose se o teste foi inconclusivo? Então, ele condicionou o problema, ele reduz o espaço amostral. Vamos calcular o total de inconclusivos. 10 do primeiro e 72 do segundo. Dá 82 no total. 82 vai ser o seu denominador e o seu numerador vai ser um desses dois valores. Ele pergunta inconclusivo e ele não ter tuberculose. Ó. Sem tuberculose inconclusivo dá 72. 72 por 82. Se eu dividir por 2, vai dar 36 por 41. Então, o gabarito certo é a letra A de amor. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá no curso ou pelo WhatsApp. Valeu, cheiro para vocês.